A pandemia mudou a tradicional rota do tráfico internacional de drogas. Muitos criminosos trocaram os portos do Nordeste e Sudeste pelas estradas do sul do país. Nos últimos 2 anos, as apreensões de entorpecentes no Rio Grande do Sul foram as maiores já registradas. Quase 2 anos. Com o vírus da Covid-19, o mundo conheceu um cenário de crise nunca visto antes. Autoridades se mobilizaram para enfrentar os desafios que a pandemia trouxe. Já os traficantes se aproveitaram da situação e do isolamento social para lucrar. Uma pesquisa do Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas e Crimes revelou o surgimento de novas rotas para o tráfico de drogas no sul do país. O estudo, feito em parceria com o Escritório das Nações Unidas, também mostrou que a mudança tem a ver com o coronavírus. Os criminosos passaram a mirar nas estradas que ligam o sul do país ao Uruguai. A facilidade do transporte terrestre é a grande aposta dos traficantes. Em 2020, ano em que a pandemia começou, a Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul apreendeu 30 toneladas de drogas, o dobro do ano anterior. 2021 foi um ano em que a PRF conseguiu apreender ainda mais e totalizamos 31,6 toneladas, ou seja, aquilo que já era um recorde foi ultrapassado. Os criminosos trocaram os portos da região Nordeste pelas estradas do Sul. A polícia foi intensificando as fiscalizações nas rotas marítimas e, para escapar, os traficantes buscaram alternativas. As cidades de Santana do Livramento e Aceguá, que faz fronteira com o Uruguai, entraram para o mapa do crime. Nos 2 municípios, os policiais fizeram as maiores apreensões de cocaína dos últimos anos. Chama bastante atenção, que antes da pandemia, cerca de 75% das apreensões de cocaína era distribuída entre os portos de Paranaguá e Santos, em São Paulo. Para esconder a droga, vale tudo. Esta imagem mostra a cocaína escondida no motor de refrigeração de um container. De acordo com os investigadores, apesar de caber pouca droga ali, o lugar é estratégico, porque é acessado facilmente por quem está nos corredores do terminal portuário. Os policiais também fizeram registro do dia em que encontraram cocaína escondida em uma carga de cerâmica. A grande parte das apreensões são destinadas às países da Europa, o que não descarta aí algumas apreensões que ocorrem ainda sendo direcionadas para a África, até mesmo para a Ásia. Durante a pandemia, também cresceu o número de apreensões nos portos de Joinville e Santa Catarina. E muito. Em 2019, a polícia localizou mais de 200 quilos de cocaína. Já em 2020, os agentes apreenderam 4 toneladas do entorpecente. Enquanto esse tipo de droga tem como principal mercado países da Europa, aqui no Brasil, os usuários consomem principalmente maconha. Houve um grande aumento, por exemplo, nas apreensões de maconha durante o período da pandemia, comparado ao ano anterior. Um novo tipo de demanda chamou a atenção dos pesquisadores. Observamos em alguns locais do Brasil um aumento para a produção e consumo de algumas drogas sintéticas. Em 2019, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo concentraram grandes apreensões. Segundo as autoridades, essas são rotas clássicas para o tráfico internacional. O entorpecente costuma entrar pela fronteira com a Bolívia e o Paraguai. Depois, passa pelo Porto de Santos, em São Paulo, até chegar ao destino final, Europa e África. Os policiais notaram as primeiras mudanças articuladas pelo tráfico logo no começo da pandemia, quando o isolamento foi decretado. As rodovias estavam sendo menos utilizadas pelo cidadão, pelos motoristas, e, consequentemente, menos veículos circulando, ou seja, um volume menor de veículos circulando nas rodovias, aquele infrator, ele continuou usando a rodovia, e aí a PRF
continuou atenta, trabalhando. Os criminosos, então, passaram a usar as rodovias para transportar entorpecentes pelos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Bahia e São Paulo. A entrada aconteceu principalmente pelas estradas do Rio Grande do Sul. No começo deste mês, o Domingo Espetacular exibiu uma reportagem que mostrava o uso de aviões agrícolas para o transporte de entorpecentes. A Polícia Federal do Rio Grande do Sul descobriu o envolvimento de traficantes, empresários e até advogados nesse esquema. O avião do crime, encontrado no Milharal, tentou pousar na pista de uma fazenda no município de Muitos Capões, no Rio Grande do Sul. A aeronave transportava cerca de 400 quilos de cocaína. Depois do acidente, os criminosos recolheram a droga e tentaram camuflar o avião com lonas e vegetação. Após a investigação, a Justiça pediu o bloqueio de imóveis e contas bancárias dos investigados, além de apreender 12 milhões de reais em aeronaves e 2 milhões em veículos. Se você quiser desestruturar uma organização criminosa, a gente tem que atuar na descapitalização dessa organização. Esse é um dos nossos principais pilares. Através de complexas investigações de lavagem de dinheiro, a gente segue o fluxo financeiro até chegar, que é o que nos interessa, à real liderança da organização.